Olá, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Pacote Anticrime e Mudanças Legais. Hoje vamos tratar sobre pena de multa, inadimplemento e execução. O que é pena de multa? A pena de multa consiste em uma espécie de pena em que o condenado terá a obrigação de pagar determinada quantia em dinheiro fixada na sentença condenatória pelo juiz e calculada pelo sistema dias-multa, tendo como destinatário o fundo penitenciário. Esse sistema dias-multa justamente foi instituído no Código Penal para alterar a sistemática de previsão do valor pecuniário da multa, pois antes de sua implementação, o valor da multa vinha estabelecido expressamente no preceito secundário do tipo penal. Com a adoção do sistema dias-multa pelo Código Penal, hoje vem a expressão simplesmente multa. O valor, a quantidade, o montante, a importância pecuniária da multa é determinada pelo juiz na sentença condenatória, baseado no denominado sistema dias-multa, dividido em duas etapas, em que primeiro se verifica e se estabelece a quantidade de dias-multa entre 10 a 360 dias-multa, escolha esta em que o juiz vai se basear segundo o critério trifásico, analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, para depois definir o valor unitário, o valor de cada dia multa. Valor este que terá um montante de no mínimo 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato, ou 5 vezes esse salário. Então, feita uma operação matemática, multiplicando-se a quantidade entre 10 a 360, vezes o valor entre 1/30 a 5 vezes o salário mínimo vigente à época do fato, chegaremos à quantidade monetária, à quantidade pecuniária, ao valor da pena de multa. Chegado a isso, o condenado terá a obrigação de pagar esse valor. O Código Penal estabelece que o condenado terá 10 dias para efetuar esse pagamento. Segundo a corrente que defendemos, esse prazo de 10 dias começa a contar não do dia do trânsito em julgado da condenação, mas da data em que o condenado é citado para efetuar o pagamento do valor definido pelo juiz, que é monetariamente corrigido. Então, citado, cientificado da obrigação de pagar aquela quantia específica em dinheiro, o condenado terá 10 dias para realizar. Realizado o pagamento, será declarada a extinção da pena. Mas, por outro lado, se escoar, se transcorrer os 10 dias e o condenado não realizar o pagamento, qual a consequência jurídica? Antes do advento da Lei 9.268/96, o Código Penal previa que o inadimplemento, o não pagamento da multa, gerava a conversão da pena pecuniária em privação de liberdade. Só que com o advento da Lei 9.268/96,
houve uma alteração do panorama, da natureza e da sistemática de aplicação da pena de multa. E a multa transformou-se em dívida de valor. E com isso ficou proibida a conversão da multa em privação de liberdade em caso de não pagamento. E aí o inadimplemento terá como consequência simplesmente a execução do seu valor perante o juízo competente. Então hoje, após o advento da Lei 92/68, a multa não paga não poderá ser convertida em privação de liberdade. A multa não paga será cobrada através dos meios legais, por meio de uma ação executiva, por meio de uma execução, em que o Estado vai exigir o pagamento daquele valor definido pelo juiz na sentença condenatória. Mas com essa mudança, com essa transformação da multa em dívida de valor, surgiu uma discussão e uma divergência doutrinária a respeito de qual juízo seria competente para o processo da ação de execução do valor da multa. Quem seria o órgão competente para propor a ação de execução? E qual o rito procedimental que tramitaria essa ação de execução? Então surgiram 3 correntes doutrinárias, apontando qual a sistemática a ser utilizada no tocante à execução da pena de multa. A primeira corrente defendia que, como a multa transformou-se em dívida de valor e, portanto, dívida ativa da fazenda pública, a ação de execução para a cobrança do seu valor deveria tramitar perante o juízo das execuções fiscais, seguindo o rito procedimental das execuções fiscais, e deveria ser proposta pela Procuradoria da Fazenda. Já uma segunda corrente, entendendo que a multa não perdeu a sua natureza de pena, o órgão competente para o processo da execução do seu valor era o juízo da execução penal. E o órgão competente para propor a ação de execução era o Ministério Público, que oficie perante a vara de execução penal. Contudo, por se transformar em dívida de valor, o rito procedimental a ser seguido seria o rito das execuções fiscais. Por fim, uma terceira corrente, essa que foi abraçada pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu que a multa tem a natureza criminal, permanece intacta a sua natureza de punição. E por isso a sua execução terá que ser feita perante o juízo da execução penal, proposta pelo Ministério Público, que oficie perante o juízo da execução penal, e vai seguir o rito procedimental previsto na Lei de Execução Penal. Daí, pondo fim a toda essa discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito da competência do órgão competente propositor e do rito procedimental a ser seguido em relação à execução da pena de multa, a Lei 13.964/2019, o pacote anticrime, veio a acabar, por fim, a essa discussão, ao alterar o artigo 51 do Código Penal e prever inserir expressamente que a competência para o processo da execução da pena de multa é o juízo da execução penal. Então, em termos de legislação, o pacote anticrime veio justamente consolidar em nível legal
o que o Supremo Tribunal Federal já vinha decidindo a nível jurisprudencial. De modo que, atualmente, após o advento do pacote anticrime, a pena de multa será executada perante o juízo da execução penal. A ação deve ser proposta pelo Ministério Público e vai seguir o rito procedimental que está previsto na Lei de Execução Penal. E o último ponto, vê que não importa o valor, a quantidade da multa, se é um valor significativo ou se é um valor irrisório. Ao nosso ver, caberá ao Ministério Público propor todas as ações de execução para cobrar a pena de multa, para que se possa garantir os fins de reprovação e prevenção do crime, a ressocialização do condenado e, principalmente, para evitar descrédito para o sistema punitivo criminal, para evitar descrédito para a justiça criminal, tá bom? Então, resumidamente, ao falar de pena de multa e pacote anticrime, a mudança implementada foi crucial, porque acabou com uma discussão que repousava-se na doutrina e na jurisprudência, e aí sedimenta de uma vez por todas como será o rito procedimental, o órgão jurisdicional competente e quem terá a competência para propor a ação de execução. Tá bom, pessoal? Então fique ligado, até o próximo vídeo. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus contatos, com seguidores. Me siga lá no nosso canal do Instagram. E não esqueçam, #penal é fácil demais. Até a próxima.